Bom dia, paz seja contigo. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe o seu sentar, o seu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Jesus te ama. Jesus não te quer prostrado, frustrado, mas Ele pode transformar essa adversidade em bênção. Esse problema, ele pode te dar força e ânimo para vencer, ele pode te direcionar para que você tenha o escape e para que você saiba que ele é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele são todas as coisas. Confie no nome do Senhor Jesus Cristo, confie no seu poder, confie na sua palavra, busque a sua face, busque a sua presença, ande nos primórdios, nos princípios da palavra de Deus que cura, que salva, que liberta. A palavra do Senhor, ela vem testificando de si mesma, dizendo que tudo passa, tudo passa. A vida passa, as pessoas passam, os tempos passam, as situações passam. Em Eclesiástico, se eu não me engano, vem dizendo que tudo que já foi, é e será. Mas a única coisa que não vai passar é a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que é como espada de dois gumes, que penetra entre a medula e os ossos, entre a alma e o espírito, que entra no profundo, que entra no escondido, que transforma a nossa vida. Você sabe o que nós temos que fazer? Dar ouvidos à voz de Deus, nos posicionar diante dele, buscar a direção dele para o caminhar, buscar a direção dele no pensar, buscar a direção dele no agir. Ser confiantes daquilo que Deus diz a nosso respeito. Porque o barulho, o medo, a situação, a adversidade, elas vão acontecer em todo o tempo da nossa vida. No dia que você estiver abastado, você vai sentir essas coisas, porque elas virão sobre ti para poder tentar te frustrar. No dia que você estiver sem nada, ele vai vir rompendo, quebrando galhos, dizendo, e aí, agora? E aí, ó quem você era, quem você é. Aí, ó, o que servir a Deus vira. Mas você tem que estar firme. No dia que você estiver chorando, sofrendo perdas, dores, ele vai vir dizer, cadê seu consolador? Cadê a sua força? Por isso é que nós temos que ter firmeza em Cristo. Então vamos pedir ao Senhor que cure os nossos joelhos trôpegos, ou seja, vacilantes, e nos dê ali sabedoria, a intrepidez e ousadia para andar na sua presença e para buscar a sua face. Porque Deus nos ama, querido. E nós temos que saber quem somos em Cristo Jesus. Nós somos levantados para a reconciliação, para sermos servos do Deus vivo e para termos o ministério da reconciliação. Muitos, às vezes, não sabem quem é em Cristo Jesus. Porque quando vê a adversidade na vida do outro, ainda está com a alma tão ferida, com a mente tão amargurada, que ao invés de dar conselhos para a vida, dá conselhos para a morte. Ao invés de ser boca de Deus, é boca do inferno. Então nós temos que parar e analisar o que ouvimos, de quem ouvimos e por que ouvimos. Porque nem toda palavra que nos é dita tem que ser pega, nós temos que pegar para nós. Nem todo conselho que nos é dado nós temos que seguir. Porque já diz no mundo um ditado que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. E de boa intenção, o inferno está assim. Então nós temos que sim conhecer quem é homem de Deus, mulher de Deus, quem anda retamente na palavra, quem busca a direção do Senhor para poder fazer, para poder falar, para poder agir. E nós temos que estar direcionado pela presença do Senhor. Porque quem tem o Espírito Santo não se confunde, não é confundido, não é enganado. Quem tem o Espírito Santo compreende a obra que Deus faz, as coisas que Deus faz, a forma como Deus faz, embora nós não entendemos a princípio. Nós sabemos que é de Deus, mas nós temos que aprender a confiar. Tem coisas que Deus faz na nossa vida e a gente fala assim, não é possível, não é assim. Mas é do Senhor. E tem coisa que parece que veio do Senhor,
e a gente vai abraçar sem perguntar, sem orar, achando é de Deus. E faz os votos e depois descobre que não veio de Deus, que não era por Deus, que era carne, que era o homem, que era armadilhas do inimigo. E aí o prejuízo, e nós temos que reconhecer a nossa meninice de não nos posicionar em Deus. Por isso eu te chamo a sua atenção no dia de hoje para buscar no Senhor a direção das suas palavras, a direção do seu entendimento, pedir a Deus discernimento, pedir ao Senhor ousadia, intrepidez para se posicionar diante da vida, diante das coisas, diante das situações e para estar sempre confiado no poder do nome do Senhor. Eu estava meditando nas cartas do apóstolo Paulo e uma carta que ela é pequena, ela tem 25 versículos, mas ela é riquíssima do quanto que Deus usa o seu servo, de quanto que Deus usa a vida de Paulo para abençoar e a vida de Paulo para resgatar vidas, para ser conciliador em determinadas situações. Eu estou falando da carta de Filemon, onde o apóstolo Paulo escreve a carta para um obreiro cooperador seu, intervindo e intercedendo para um outro obreiro cooperador seu em prisões. Alguém que ele encontrou numa situação devastadora. Um escravo fugitivo, um homem que, em busca da liberdade humana, foi capaz de fazer algumas coisas, algumas atrocidades, mas que quando tem um encontro com Jesus, se transforma num cooperador do apóstolo Paulo. Só que ali o processo de conversão, o processo de caminhada, o processo de serviço para com Paulo, ele foi sendo transformado. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, é assim. E aí chega o dia do reconciliação, o dia de se posicionar naquilo que temos que consertar, naquilo que temos que corrigir. E Paulo, ele envia a vida de Onésimo de volta ao seu lugar, de volta ao seu Senhor. E ele envia recomendando e pedindo misericórdia. E pedindo que Filemon o receba. Filemon, se houve algum prejuízo, se houve algum dano, Paulo pede que ele coloque em sua conta. Ele assume a dívida de Onésimo. Por quê? Porque ele viu a conversão, ele viu a transformação, ele viu o poder de Deus sendo ministrado no coração desse homem e ele viu o quanto que esse homem mudou na presença do Senhor. E Paulo vem trazendo no coração de Filemon ali o testemunho de quem Onésimo foi e de quem Onésimo era a partir de Jesus Cristo, a partir do momento que ele se rende à palavra. E ali ele, para poder que haja conserto, ele fala, olha, não recebe ele agora só como escravo, não. Não recebe ele só como teu servo, não. Recebe ele como irmão em Cristo. Porque a partir desse momento ele já não é mais aquela pessoa que você conheceu, que te trouxe prejuízo. Ele é filho do Deus Altíssimo, assim como você também é. E que haja reconciliação na vida de vocês. Que nós possamos ter esse exemplo no nosso ministério. Sermos reconciliadores, termos o mistério da reconciliação. Ao invés de botar fogo, abraçarmos. Ao invés de jogar gasolina na fogueira, colocarmos a água do Espírito Santo para trazer paz. Que nós possamos andar como o apóstolo Paulo, fazendo a vontade de Deus, cumprindo a palavra do Senhor e sendo instrumento do Senhor para mudança, para melhor, para fazer a vontade do Senhor, para servir o propósito. Sabe, eu não sei como é que você se encontra, em que situação você está no dia de hoje, quais são as suas batalhas físicas, emocionais, espirituais, mas eu quero te dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Conheça-o, busque-o, se posicione, creia que ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. E busque nele a direção. Não tente entender, tente se posicionar. Determine sobre a sua vida a obediência sobre a palavra do Senhor.
E o interessante é que quando Paulo escreve a carta, ele diz para Filemão, olha, eu podia exigir de você esse comportamento, porque como servo do Senhor, como cooperador do Senhor, você tem que estar em obediência à palavra do Senhor. Mas eu não quero. Eu quero encarecidamente te pedir. Porque Onésimo na minha vida é um cooperador. É alguém que me ajuda. Eu poderia ficar com ele aqui e dizer, olha, eu vou ficar com ele aqui, ele é seu escravo, você deixa ele aqui e oferta ele na minha vida porque ele está me sendo muito útil. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou deixar para que você decida. Para que seja algo, não por força, não por violência, mas de espírito e alma e coração. E às vezes nós estamos querendo fazer as coisas na força do nosso braço, da nossa maneira, do nosso jeito. Por isso que não dá certo. Por isso que não funciona. Porque nós estamos tentando resolver a ferro e a fogo. Não. Nós possamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. A palavra do Senhor vem dizendo, se hoje ouvires a voz do Senhor, obedeça. E eu vou deixar essa palavra para você que está no livro de Filemão, que diz assim, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo velho, e também agora prisioneiro de Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Tu mandei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo, que nós possamos ser reconciliadores, ter palavra de vida, e buscar a direção de Deus para poder fazer as coisas. E obedecer à voz do Espírito quando Ele nos ensina o caminho pelo qual devemos passar. Porque a palavra vem dizendo que os sonhos de Deus, os pensamentos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. E que nós temos que estar no centro da vontade do Senhor. Nós temos que buscar os sonhos de Deus para a nossa vida. Nós temos que buscar a direção de Deus para o nosso caminhar. Que nós possamos vivenciar o evangelho da reconciliação, a palavra da salvação na nossa vida todos os dias, que nós possamos ser instrumentos do Senhor a pregoar o amor de Deus, a palavra viva, a palavra que salva, a palavra que transforma. O apóstolo Paulo vem descrevendo na sua carta o amor que Filemão tinha pela igreja, e ele determina e ele pede e anseia para que ele continue vivenciando esse amor agora para com uma pessoa que lhe causou dano. Para que haja perdão, para que haja conserto e para que haja cura. Que nosso coração e nosso espírito esteja voltado ao Senhor nesse propósito de sermos conciliadores, abençoadores, profetas de Deus sobre a face da terra. E se você está comigo nesse vídeo até aqui, medita na palavra do Senhor, leia. É uma página só da Bíblia. É a carta do apóstolo Paulo a Filemão, um homem que se converteu ao cristianismo e era uma bênção na sua geração, e que foi instruído a fazer um conserto com alguém que lhe prejudicou. E Deus abençoou, e Deus era com eles nessa jornada. Que o Senhor possa instruir a tua vida através dessa palavra. E se você me ouviu até aqui, eu peço, deixe seu like, compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam ouvir a palavra da salvação. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição vai nos ajudar a propagar o evangelho que cura, que salva, que liberta toda criatura. Esse é o nosso objetivo. Para isso nós estamos aqui, para fazer o ID do Senhor. E não se esqueça no dia de hoje, seja você uma bênção. Deus é contigo.